Olá, está começando mais uma edição do 2022, O Brasil que Queremos. Este programa é apresentado pelo professor emérito da Universidade de Brasília, Isaac Reutemann, e traz toda semana um especialista para falar sobre temas ligados à educação, política, economia, direitos humanos, ecologia e sustentabilidade, entre muitos outros assuntos. E no programa de hoje o tema vai ser ciência, tecnologia e inovação. A nossa convidada faz uma breve retrospectiva do desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil nos últimos anos e fala também qual é o papel das ciências sociais no processo de transformação dessas áreas. Você também vai ficar sabendo nesta edição do 2022 como está a ciência no Brasil atualmente e qual é o principal desafio de fazer pesquisa no país. Acompanhe a entrevista. Dentro das atividades do movimento 2022, o Brasil que Queremos, teremos o privilégio e o prazer de conversar hoje com a professora Fernanda Sobral. Ela é socióloga pela Universidade de Brasília, onde obteve o seu doutorado, e tem um pós-doutorado na Escola de Altos Estudos da França. Ela é conselheira da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e também conselheira da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Ela é uma pesquisadora de destaque na análise da gestão de ciência e tecnologia, principalmente no fomento e na formação de recursos humanos. Ela também é membro da comissão que dirige o movimento 2022, O Brasil que Queremos. Muito obrigado, professora Fernanda, de estar aqui com a gente, conversando. Vamos conversar sobre ciência e tecnologia. E a minha primeira indagação seria no sentido de que pudesse revisitar o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil nas últimas décadas e queria saber se na sua percepção, a velocidade nesse desenvolvimento é adequada. Bem, primeiro que tudo, eu gostaria também de dizer que é um prazer estar aqui, tanto pelo meu conhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo professor Isaac Reutemann, como também de participar dessa discussão desse projeto que é o Brasil que Queremos. Então, essa é a minha primeira afirmação que eu gostaria de fazer. Sobre a questão do desenvolvimento científico e tecnológico dos anos mais recentes, eu acho que teve um primeiro ponto, um primeiro aspecto que foi super importante, que foi a criação dos fundos setoriais. Esse é um aspecto que eu acho importante, que se começou primeiro a pensar em recursos saídos de determinadas empresas, como a própria Petrobras, por exemplo, na área do petróleo, para financiar determinadas pesquisas, para se ter regularidade de fomento. E essa é uma questão que eu acho importante. Então, vários fundos setoriais foram criados, petróleo, saúde, infraestrutura. Então, esse eu acho que foi um marco. Por que ele foi um marco? Porque mudou um pouco o tipo de financiamento. Agora, seriam pesquisas mais grupais, eu diria. Depois, eu acho que começaram a participar outros atores, além da própria comunidade científica, setor produtivo, o próprio governo. Então, eu acho que essa foi uma inovação importante no fomento. Depois vieram outros programas que eu considero também muito importantes nessa linha, que foram os Institutos do Milênio e, mais recentemente, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Então, eu diria que são novas formas de fomento que surgiram, como sempre, em redes de pesquisadores, procurando interagir com a sociedade de uma forma mais ampla, na medida em que outros atores participam, além da própria comunidade científica. Eu diria que, até 2013,
essas questões funcionaram bem. Claro que nos últimos 3 anos, aí vem a segunda parte da sua questão, a velocidade ideal, ou, na realidade, uma paralisação com relação a isso. Quer dizer, então, é o momento que nós estamos vivendo agora, que depois de aprovados, por exemplo, esses institutos nacionais de ciência e tecnologia, os recursos não saíram até hoje, estão aprovados. Esse é um problema, como também outros editais que foram já implementados. Então, outra questão também que eu acho que é importante, que teve também para o desenvolvimento científico e tecnológico, foi o próprio novo marco legal para a ciência e tecnologia, que possibilita justamente parcerias, né, das universidades com o setor produtivo, etc. Mas estamos agora vivendo um período que eu diria que é de uma certa estagnação. E, nesse sentido, essa velocidade ela está comprometida. Esse é um problema recorrente, a falta de continuidade das boas iniciativas. Eu, por exemplo, daria como exemplo de um retrocesso que nós estamos passando, esse projeto que foi desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde se implantou o Instituto do Cérebro, e muitos brasileiros que atuavam no exterior voltaram para o Brasil, e devido a essa não disponibilidade de recursos do INCT, onde eles estão envolvidos, eles começam a interromper pesquisas, e isso é um exemplo, e esse é um fenômeno que nós temos no Brasil. Como socióloga e como pesquisadora com a visão de uma socióloga do sistema de ciência e tecnologia, qual a importância da pesquisa nas áreas de ciências humanas e social, no sentido de a gente conquistar o que é uma utopia de um país mais justo para todos? Professor Isaac, essa é uma pergunta, eu diria, que eu gosto de responder. Eu diria, a primeira questão, eu digo que as ciências humanas e sociais, ela tem 3 grandes desafios nesse momento, que são as contribuições dela para o desenvolvimento científico e tecnológico. O primeiro desafio é um desafio que é da sua própria tradição, que é reflexão sobre as transformações nas sociedades contemporâneas. Isso foi feito desde o início. A sociologia surgiu quando justamente estava se implantando, começando uma sociedade industrial capitalista, e os grandes clássicos da sociologia analisaram essas transformações. Então, eu diria, a questão do papel do Estado, a questão da substituição da religião pela ciência, o próprio surgimento da sociedade de classes, todas essas questões foram tratadas pelos sociólogos naquela ocasião. Nós agora vivemos também grandes transformações. Vivemos numa sociedade globalizada, mas é uma sociedade democrática, né? Na grande maioria, pelo menos, dos países, a democratização é uma questão importante, e a sociologia tem que continuar na sua tradição de refletir sobre problemas contemporâneos. E ela tem feito isso. Fenômenos culturais, impactos da revolução científica e tecnológica, mudanças no trabalho, é uma questão que está ocorrendo. Então, esse é um desafio da sociologia, que é um pouco manter essa tradição de analisar os problemas, as desigualdades sociais, são problemas sociais contemporâneos. O segundo, eu acho, que é grande desafio, é trabalhar com outras disciplinas, a questão da interdisciplinaridade, né, para analisar determinados objetos, determinados campos, que ela sozinha não dá conta. E isso cada vez mais está acontecendo. A complexidade
da natureza e da sociedade, ela é tão grande que os campos científicos estão procurando, numa realidade, contribuir com o outro para um melhor entendimento. O terceiro desafio é, na realidade, analisar sociologicamente campos que não são necessariamente sociais. Eu digo uma questão, mudanças climáticas. Mudanças climáticas, cabe à sociologia ter o seu papel também para analisar. Outro, como, por exemplo, fazer uma política de bioetanol, etc., sem ver a questão, por exemplo, de propriedade agrícola. Quem analisa propriedade agrícola é a sociologia. Como implantar determinadas inovações tecnológicas, mesmo sem ver os aspectos culturais daquela população. Isso cabe às ciências humanas. Então, é nesse sentido que eu vejo, e aí o que eu, voltando à sua questão, como que a sociologia ou as ciências sociais, ciências humanas, poderia contribuir no sentido de uma sociedade mais justa, esse é o grande problema da sociedade contemporânea. Esse é o grande problema nosso. Então, se essa é a nossa tradição, então a gente tem que contribuir com esse tipo de problema, que é um problema contemporâneo agudo, eu diria. Quais são os horizontes que a gente pode prever para o desenvolvimento científico, a produção científica e tecnológica no Brasil? Olha, eu acho que cada vez mais, de uma certa forma, eu já tratei disso, eu acho que nós vamos caminhar. Cada vez menos, eu diria, com pesquisadores individuais. Cada vez mais redes de pesquisadores. A outra grande tendência que eu vejo é pesquisadores de diferentes disciplinas. Essa é outra tendência. E, além disso, uma preocupação, e também entra na sua outra questão, com impactos. A preocupação com uma aplicação prática. Em nenhum momento eu estou defendendo de que a pesquisa tenha que ser só aplicada, né? Acho que a pesquisa básica gera avanços importantíssimos e tem que ser estimulada. Mas eu acho que essas três questões, elas são super importantes, porque eu acho que, inclusive, nós vivemos, como eu digo, a sociedade contemporânea tem duas grandes tendências que eu percebo, que é a globalização e a democratização. Se, por um lado, a globalização nos leva à competitividade e a preocupação com a inovação tecnológica, com o setor produtivo, com a empresa, a competitividade nos leva a essa dimensão que é mais econômica, a democratização nos leva a uma preocupação com relevância social. Essa é uma outra preocupação. Cada vez mais, eu digo sempre assim, o cientista, cada vez mais, tem que ouvir a sociedade. Teve um período que eu acho que ele impactou na sociedade. Agora, cada vez mais, ele tem que ouvir. E isso é fruto da democratização. Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos com essa conversa com a professora Fernanda Sobral. Voltamos para a continuação dessa interessante conversa com a professora Fernanda Sobral. Professora Fernanda, no que diz respeito à formação de recursos humanos, principalmente na formação de lideranças para a ciência, tecnologia e inovação, estamos no caminho certo? Isaac, primeiro eu gostaria de dizer que, em termos, a política de pós-graduação no Brasil é uma política muito bem sucedida. E por que ela é bem sucedida? Justamente por aquele aspecto que eu e você reforçamos lá no início, continuidade. Os governos mudaram, mas a política de pós-graduação, com todos os problemas que tem com a avaliação, mas a política de pós-graduação, ela não teve descontinuidade, além disso, ela tem um controle feito pela avaliação, claro, que pode ter
aspectos que devam melhorar nessa avaliação. Então, nesse aspecto, eu acho agora. Por exemplo, eu também me referi na pergunta passada que uma das tendências, eu não sei se eu explicitei esse aspecto também, da produção do conhecimento mais recente, e justamente por isso que ele tende a ser interdisciplinar, é que ele também é muito mais por tema do que por disciplina. São temas, problemas, né, estratégicos que cada vez mais devem ser pesquisados. Então, o que é que aconteceu? O Ciências Sem Fronteira saiu um pouco, que foi um programa de formação de recursos humanos, que teve seus aspectos positivos, eu não acho que teve só aspectos negativos, ele foi apenas muito avassalador, né? E uma das críticas que eu faço é justamente ter tirado recursos do FNDCT para o programa Ciências Sem Fronteira, mas elegeu disciplinas e não temas. E ao eleger disciplinas, excluíram justamente as ciências humanas e sociais. Quer dizer, foi contra uma tendência, de uma certa forma. Se a preocupação era uma preocupação com a competitividade, com a questão da inovação, mas e os aspectos culturais da inovação? Não são as ciências humanas, justamente, que eu acabei de mencionar, que contribuem? Agora, um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, então, o que eu vejo é que foi avassalador. O negativo foi ter tirado o recurso do FNDCT e não ter incorporado diferentes disciplinas a partir de questões estratégicas para o país. Eu acho. Agora, no entanto, a política de pós-graduação, essa que já vem desde 1976, não, acho que essa só tem dado resultados muito positivos. Bem, com relação à formação das lideranças de ciência, tecnologia e inovação, eu acho que sim, pela política de pós-graduação. Nós temos cada vez mais grandes cientistas, grandes pesquisadores. Agora, especificamente na formação de ciência, tecnologia e inovação, eu vejo, por exemplo, contribuição de 2 centros, tem outros que já estão contribuindo também, em São Carlos, por exemplo, mas a Unicamp e a própria UNB, a Unicamp, com o Programa de Política Científica e Tecnológica, e a UNB, que é Sociologia, mas que tem uma área que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. Na própria UNB, tem também o CDS, que já fez, inclusive, um mestrado nessa área de gestão de ciência e tecnologia. Ou seja, esses grupos estão formando uma liderança nessa área. Mas o que eu percebo é que nem sempre esse pessoal que é formado nessa área é devidamente aproveitado quando retornam às agências de fomento. Esse é um trabalho que eu até já gostaria de fazer, no sentido assim, ver como é que está tendo o aproveitamento desses recursos humanos que são formados especificamente nessa área de ciência, tecnologia e inovação. No entanto, quanto à formação de pesquisadores, eu acho que a gente está bem. A professora Fernanda Sobral atualmente é diretora de pesquisa do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Brasília. E nesse sentido, professor, perguntaria qual é o papel da UNB no cenário científico nacional. A UNB, eu acho, também temos vários cursos, né, muito bem avaliados eu acho que também, em termos da própria, reflete muito o que está acontecendo no Brasil em termos da própria pós-graduação. Essa preocupação, inclusive, com a internacionalização da pós-graduação. Agora, eu diria assim, as duas coisas que eu estou há muito pouco tempo como diretora de pesquisa, menos de um ano, mas me deu muito prazer, que é um dado do que eu estou dizendo da pós-graduação excelente. Eu gerenciei como seria um edital de auxílio à pesquisa para estudantes de pós-graduação. E, primeiro, você vê trabalhos tão interessantes, né, que tiveram algum recurso, claro que não foi grande quantidade, mas que ajudou a muita gente, desde o reagente até a pesquisa de campo, na antropologia, na sociologia.
Mas o que reflete o que eu estou dizendo em termos da formação de recursos humanos foi a premiação das teses e das dissertações da UNB. Eu fiquei impressionada com o nível. Nós fizemos uma avaliação com participantes externos e teve um premiado da área de vida e um premiado da área de humanidades e outro da área de engenharias exatas da Terra. As pessoas que fizeram a avaliação externa, quando decidiram essas premiações, ficaram encantados com o nível das teses. E isso, eu me lembro que o da matemática, por exemplo, que ganhou, a pessoa que avaliou chegou para mim, uma socióloga que não entendo, disse assim: Fernanda, é incrível, ele em cada capítulo, são 5 capítulos, ele demonstra um teorema. Aí eu parei e disse assim, eu estou entendendo isso como um dogma de fé para mim, porque estou acreditando, mas o nível é muito alto. Esse é um aspecto que eu acho que é importante de ressaltar. Poderia dar a sua ideia e a sua experiência nas suas inúmeras atividades na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência? Eu diria que tanto no Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação como na SBPC, eu aprendi a ver as necessidades e as contribuições de diferentes áreas de conhecimento. Que quando eu estava muito voltada para minha área, ciências sociais, eu via muito as minhas necessidades. Agora, você teve uma conferência que o senhor deve se lembrar que foi o Otávio Velho que fez sobre interdisciplinaridade e que eu gravei e uso muito essa frase dele, que ele disse que a interdisciplinaridade é um processo de aprendizagem, inclusive, de conviver com as diferenças. Na SBPC e no DPP, justamente, essa tem sido a experiência enriquecedora para mim, porque eu vejo, né, áreas completamente diferentes. Por exemplo, eu faço parte da Comissão de Programação Científica da SBPC. Então, às vezes vem propostas da minha área que eu vejo que os físicos dizem, mas o que é isso? Aí eu explico o que está se querendo colocar. E a mesma coisa acontece com alguma coisa que às vezes vem da física e que eu não entendo. Mas essa aprendizagem das diferenças, e aí no caso eu estou tratando das diferenças científicas, eu acho que faz você também aprender, né, com as diferenças de valores das pessoas. E aí eu chamo valores de uma forma mais ampla, não apenas as diferenças científicas. Eu diria que... E a outra questão, que aí é a SBPC, que me deu também, que me dá, né, na realidade, é como eu trabalho nessa área de política científica e tecnológica e acompanhar mais de perto, inclusive até participando de uma forma mais militante dessa questão. E nessa conjuntura que nós estamos vivendo de escassez de recursos, inclusive para a área de ciência, tecnologia e inovação, qual seria o papel da SBPC e da comunidade acadêmica para a gente não ter retrocessos, né, na atual conjuntura? Eu acho que tivemos um papel quando, justamente, o Ministério de Ciência, nós perdemos o Ministério como Ministério Autônomo, né? Agora é o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Houve uma mobilização no sentido de fica o MCTI, né? Que não ficou, na realidade. Temos falado muito, não apenas, embora, o espaço de ter um ministério é muito importante, inclusive, assim, isso o Sérgio Rezende, eu me lembro, ele falou num artigo, é um espaço simbólico importante, né? Agora, além desse espaço, o fato de você ter um ministério autônomo é muito importante. Agora, além disso, não adianta só esse espaço simbólico, precisa ter recursos. E, por exemplo, a SBPC também tem se manifestado, né, de uma certa forma, agora mesmo se manifestou essa semana contra a PEC 241, no sentido justamente porque a PEC vai tirar recursos. Se vai tirar para educação e saúde, você imagine para ciência e tecnologia.
Então, essa foi também uma posição, não só da SBPC, como da Academia Brasileira de Ciências. Claro que a SBPC, e aí eu lembro do livro da Ana Maria Fernandes, quando fala da história da SBPC, ela, ao mesmo tempo, ela conversa com o ministro, né? Ela não saiu do campo, ela conversa com o ministro, ela dialoga. Agora, tem que firmar cada vez mais posições, né, com relação a essas questões, que são questões super importantes para o desenvolvimento científico e tecnológico. O movimento 2022, o Brasil Queremos, quer envolver os jovens. E estamos chegando ao final do nosso tempo, mas gostaria que, nesse minuto final, poderia ter de você, Fernanda, uma mensagem aos jovens. A minha mensagem aos jovens primeiro, estudar sempre muito. Eu acho que a cultura do livro, do estudar, é super importante. Além disso, eu acho que aí o estímulo à curiosidade, eu acho que a ciência só avança com a curiosidade sendo estimulada. Então, eu acho que ser curioso e ser estudioso, e aí o nosso sistema educacional tem que estimular essas duas questões que nem sempre estimulam, são super importantes para a juventude poder avançar no desenvolvimento científico e tecnológico. Gostaria de agradecer imensamente essa entrevista, essa conversa com a professora Fernanda Sobral, e nos veremos numa próxima oportunidade. Você acabou de assistir uma edição do 2022 do Brasil que Queremos sobre ciência, tecnologia e inovação. Para rever este programa, acesse o site www.2022brasil.org.br ou o canal da TV Supre no YouTube. E por hoje é só. Não deixe de enviar seus comentários, críticas ou sugestões para a gente. Até mais!